E agora a gente conversa ao vivo com o doutor Arthur Luz, ele que é clínico geral do Hospital Brasília, Unidade Águas Claras. Doutor Arthur, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, Ariane, bom dia, Diego, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. A gente que agradece a participação do senhor. Olha, hoje aqui em Brasília, o tempo está nublado, a gente está inclusive com um alerta amarelo de chuvas intensas, que daqui a pouquinho a gente vai detalhar para todo mundo, mas já estamos com a notícia confirmada pelos meteorologistas de que uma nova onda de calor deve chegar a vários estados do país, incluindo o nosso Distrito Federal, a partir de quinta-feira, com aquelas temperaturas de novo chegando perto dos 40 graus. Doutor, quem viveu a onda de calor do último mês sabe que não foi nada fácil. Muita gente aqui em Brasília que jamais pensou, por exemplo, em ter um ar-condicionado, já começou a mudar ali o seu pensamento. Mas quando a gente fala de saúde, quais que são de fato os riscos reais de se ficar exposto a temperaturas tão altas assim? Perfeito. É muito importante a gente discutir isso porque a gente não tinha essa vivência, né, aqui em Brasília. É muito seco, mas não tão quente. E agora a gente está vivendo esse momento de muito calor. Eu, inclusive, também, agora estou com ar-condicionado porque está muito difícil. E a gente tem que compreender o porquê que tudo isso acontece, né? Então, o prejuízo para o nosso corpo, ele vai desde prejuízos mais pontuais, como, por exemplo, tontura, dor de cabeça, náusea, confusão mental, e pode, em casos mais extremos, devido a esse calor excessivo, chegar a quadros de arritmia cardíaca, coma e levar até a morte também. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com tudo isso. Doutor Arthur, bem-vindo à Nova Brasil FM. Olha, isso é um tema que me intriga bastante, porque a coisa está acontecendo numa velocidade Uhum. assustadora mesmo, né? Essa questão das mudanças climáticas, e Isso. isso mexe com a gente, com o nosso dia a dia, né? Aqui não tem negacionismo que resista a você perceber o calor chegando na sua vida, na sua pele, Isso. literalmente. E aí, doutor, o senhor citou aí alguns sintomas de tontura, de dor de cabeça. Mas esse calor também aumenta a ansiedade, aumenta, digamos assim, até mesmo o humor da pessoa? Ou eu estou ficando doido, doutor? Sem dúvida, o calor ele é estressante, né? Ainda É. mais quando você pega a temperatura superior a 40 graus, por exemplo, você acaba ficando irritado, perdendo um pouco a paciência. Sem dúvida, o nosso humor também pode ser influenciado pelas temperaturas, né? A gente tem até, assim, fazendo um paralelo, os países mais frios, por exemplo, eles têm uma taxa maior de quadros depressivos. Por quê? Porque o frio deixa a gente um pouco mais embotado, mais para baixo. O calor deixa a gente mais energizado, mas também gera um pouco de ansiedade, irritabilidade, sem dúvida, altera nosso humor também. E é triste, né? Todo mundo está sentindo isso, essas alterações climáticas, e não tem negacionismo, não. Eu acho que todo mundo está sentindo agora na pele, né? O que vinha se falando há muitos anos. É isso mesmo, doutor. E a gente sempre ouve dizer que os cuidados devem ser redobrados diante desse contexto de calor extremo, com os idosos e com as crianças. Existe uma razão pela qual esse cuidado deve ser mais direcionado a eles? Eles podem, por exemplo, chegar mais rapidamente a quadros de desidratação, ou existe alguma outra explicação? Isso, o que que acontece? Nosso corpo ele tem uma termorregulação. Nós somos seres homeostáticos, né? A gente consegue controlar a nossa temperatura apesar das variações de temperatura, mas isso tem um limite. É, os idosos e as crianças, elas têm essa termorregulação não tão aperfeiçoada, digamos assim. Então, você não consegue regular tão bem essas alterações de temperatura. Além disso, a nossa pele, né, que é o nosso maior órgão, ela consegue segurar a perda de calor, né? Então, o idoso e a criança, eles têm menos água e essa pele também é mais sensível. Então, você acaba que perde mais água e tem maior risco de desidratar e a quadros mais graves, né? Esse quadro de desidratação grave, de calor excessivo, gera uma coisa que a gente chama de intermação, né, que é o heat stroke. Isso aí é gravíssimo, que aí, dando um exemplo, por exemplo, aquela jovem do show da Taylor Swift, não sei se vocês souberam, Sim. Sim. ela faleceu por esse quadro, né? Ela fez uma intermação, ou seja, a termorregulação dela não conseguiu controlar aquele calor excessivo
acabou gerando um quadro de coma e ela veio a falecer. Então, só para vocês entenderem como tudo isso acontece. Quais são as dicas práticas e precisas que a gente pode dar para a nossa audiência, que é grande aqui da Nova Brasil FM em Brasília, doutor, para os cuidados que precisam ser tomados em meio a essa realidade que está posta? Perfeito. A gente tem que sempre ter aquele velho cuidado, né, da hidratação. E agora não só se hidratar com líquidos mais gelados, mais frios. A exposição solar é um ponto essencial, tá bom? A hidratação, Então, assim, gente... desculpa, doutor, a hidratação é o dia todo, tem uma quantidade, vai botando água, pode ser suco, pode ser, enfim, isotônico. Do jeito que vier o líquido, a água, a gente vai receber, tá bom? Boa. Nosso corpo, ele vai o que vier. Então, água fria, sucos, agora sim, refrigerante não, né? A não ser casos específicos. Mas para hidratação mesmo, tem que ser água mesmo, idealmente, tá bom? Pode ser isotônico também, não tem problema não. Tá. Evitar A cerveja vai piorar a tontura. Pode piorar a tontura dependendo do caso. Mas uma cerveja geladinha, né? Tá bem, no fim de semana cai bem, muito bem. Isso. Mas é isso, é se hidratar bastante, evitar a exposição solar, principalmente, né? O pessoal pratica muita atividade física aqui em Brasília e a gente vê que muitas vezes meio-dia, 1, 2 da tarde, o pessoal está fazendo atividade física. Essas pessoas com esse calor excessivo têm um maior risco, tá bom? Então, assim, evitar a exposição solar no período de 10 às 16 horas, usar protetor solar, sombrinha, hidratante, preferir roupas mais leves, folgadas, porque ajuda a gente a dissipar esse calor, tá bom? E banhos, ar-condicionado, essas seriam algumas orientações que a gente pode passar. Muito bem, doutor. Esse foi o doutor Arthur Luz, ele que é clínico geral do Hospital Brasília Unidade Águas Claras, conversou com a gente gentilmente aqui, atendendo ao nosso convite para trazer alguns cuidados diante dessa nova onda de calor que deve voltar ao Brasil e ao Distrito Federal nos próximos dias. Doutor Arthur, obrigada por hoje. Seja sempre bem-vindo à Nova Brasil. De nada, obrigado pelo convite, pela participação. Bom dia.